E aí, comunidade bravíssima, eu sou a Isa, especialista em homens. Ao som da MC Katok, minha compositora oficial, a gata mesmo, faz uma pesquisa foda das minhas falas, ela estuda meu discurso e compõe música para mim. Eu lembro que teve uma fase na minha vida que eu meio que queria que um homem fizesse uma música para mim, tivesse meu nome, sei lá. Mal sabia eu que nunca precisou ser um homem, não é mesmo? Sempre foi pelas amigas. Mas então, ó, sigam MC Katok no Instagram, no YouTube, no TikTok. As redes sociais dela estão aqui na descrição, tá? E para lembrar vocês que para fazer parte da comunidade bravíssima e garantir a continuidade desse podcast incrível, é só você entrar na nossa campanha de financiamento coletivo. Tá? O site é www.apoia.se/especialista em homens. A partir de R$10 por mês, você já entra para a comunidade e acessa conteúdos exclusivos. E hoje, galera, o assunto é bem difícil, ele tem muitas camadas e ele chega depois de um massacre de homens praticado por homens aqui no Brasil, né? Eu acho que, olha, esse episódio é aquele tipo de episódio que eu acho que representa o meu trabalho, que eu sugiro que vocês encaminhem, porque ele é muito importante por dois temas muito necessários da atualidade, que é a violência institucional, a violência policial, tá? E a relação das mulheres com os homens fardados, tá? Mas vamos lá. A gente viveu aí uma pandemia que durou aí uns 2 anos, né, até 2021, e morreram cerca de 700 mil pessoas. E eu lembro que a gente até pensou depois disso que tudo seria diferente, né, porque parece que acordou um senso de humanidade que estava adormecido em muitas pessoas. E aí a gente começava a falar algo assim, deu para aprender alguma coisa. Saímos da pandemia, chegamos em 2025. E o governo do Rio de Janeiro assassinou aproximadamente 150 pessoas em uma chacina nos aglomerados do Alemão e da Penha, lá no Rio de Janeiro. O nome é chacina porque não foi uma briga de espadas entre dois nobres cavalheiros que defendiam sua honra e que possuíam as mesmas armas. Foi uma chacina podre, covarde, onde foram assassinados apenas 4 policiais. Não deveria ter morrido nenhum, obviamente, mas em um universo de aproximadamente 150 pessoas, veja que morreram 4 policiais. Então, para você que achava que o Comando Vermelho e as facções criminosas eram cabulosas, e por isso o Estado tem que cair matando, né? Põe seu cérebro para funcionar, vamos lá, exercita o cérebro, larga amor e vamos de inteligência. Se isso que vocês falam sobre as facções criminosas, a bandidagem, distanciamento, bandidagem, polícia, né, ou do poder público, bandido é bandido, bandido bom é bandido morto, as facções criminosas vão dominar o Brasil, temos que pegar em armas para defender nossas famílias de outros homens armados. Pensa você, tá, se essa bandidagem, se ela fosse cabulosa do jeito que essa galera fala, tinha matado pelo menos uns 50 polícia, né não? Vamos combinar? A favela não tem poder bélico para enfrentar uma invasão daquela. Porque o poder bélico da favela é o poder que o próprio Estado entrega para a favela. Vai ter arma se o Estado deixar chegar a arma. Por isso que o controle de armas é essencial para a gente rever tudo que a gente está pensando de violência. Então, o controle de armas é essencial, tá? E se o traficante tem arma, se o miliciano tem arma, é porque a polícia entrega a arma. E a polícia, principalmente no Rio, mas não só, faz chegar essa arma, porque a polícia e a milícia tá tudo enervando o nosso poder mesmo. Então, a política já é miliciana. Miliciano, gente, é gente de carreira nas polícias, no exército, mas tipo meio que pratica crime e facciona lugares do mesmo jeito que traficante faz. Então é gente que tem articulação com o poder público. O Brasil é uma grande facção de homens criminosos. Rio de Janeiro é o filho homem mais rebelde, mas quem manda na facção é Brasília. Vocês têm que entender que não existe o bem e o mal. O nome disso é homem. Tudo é mal. Não existe paz. Paz para macho é um curto espaço de tempo entre 2 conflitos armados. Paz para macho é intervalo entre 2 jogos do time de futebol dele. Paz para macho é dar tiro no jogo. Paz para macho é comprar uma arma para supostamente se proteger de outros machos armados.
Macho é a imagem e semelhança de Deus. Ele cria todos os problemas e ainda se vende como solução. E você, mulher, que ama demais e pensa de menos, transfere para os machos a solução dos problemas do mundo, como se eles soubessem o que eles estão fazendo. Eles não sabem. Eles só vão destruir, ponto. O nome disso é necropolítica de masculinidade. E não vai parar. Porque os homens dependem da guerra para viver. Um homem violento, ele não tem a masculinidade dele questionada. Então, é indispensável que ele esteja, que a violência esteja à disposição. Para que qualquer homem se mostre homem na hora que ele precisar e quiser ser homem. E é por isso que o Estado coloca armas nas mãos dos homens. Nem todo mundo tá podendo comprar carro, né? Aí você coloca arma na mão dos caras para garantir a extensão do seu respectivo pênis, né? Afinal, homem armado, todo mundo respeita, né? E algumas aí, mais desavisadas, até casam com esse tipo de homem, né? E o meu aviso aqui para a história de hoje, que eu vou começar a contar, é o seguinte: você é adulta. Se diante de tudo que você vê sobre os homens, diante do adoecimento generalizado desses caras, diante de tudo que eu trago de informação aqui, se você acha que é uma boa escolha ficar com um homem que tem uma arma, você é adulta. E a Luana também é adulta. E se não fosse, a história dela poderia ter sido muito diferente. E aqui, para honrar a Luana, eu vou começar falando que ela é uma safada. Tá? Ela é uma mulher bonita, mas não bonita padrão formatado. Ela é uma mulher gorda que chama atenção e ela sempre se deu muito bem nos relacionamentos, sabe? Ela sabe quem ela é. Luana, a gente poderia chamar ela aqui de Maria Farda ou Maria Batalhão. Ela já pegou todos os integrantes das forças policiais, civil, federal, militar, exército, bombeiro. Ela não pode ver um coturno, né? Nossa, imagina ela transando, que AP. Eu vou casar, que AP. Olha aí, que merda, mas tá. A tal da farda dava tesão na Luana. E ela não sabia explicar isso muito bem. Mas eu explico. O patriarcado te ensinou que você precisa de um homem para te proteger. E você associa isso a figuras autoritárias e militarizadas, né? Então o patriarcado, ele te entregou isso. Ele só não te disse como é que você faz para se proteger de quem você acha que vai te proteger. Isso aí o patriarcado não conta, né? Vai, procura o protetor. Agora, quem vai te proteger do protetor? Não sei, não. Mas tem erotismo aí nesse trem de gostar de farda? Tem, né? Mas talvez a gente esteja falando mais, assim, da ideia de que estão mantendo esse discurso há tanto tempo, ideologicamente. Você pensar striptease de homem, né? As fantasias sexuais, quais são? Polícia, bombeiro, cowboy, Batman. Várias versões que eles têm de si mesmo e todos têm a ver com força, virilidade, violência, pá, pá, pá. Então são as únicas fantasias sexuais que a gente alcança aí sobre o homem. Então a sexualidade, povo, ela não está fora do contexto onde a gente se insere. Gostar de homem alto, forte, poderoso, militarizado, não é necessariamente uma sexualidade sua. Você foi educada para desejar esse tipo de masculinidade, porque assim você legitima a existência masculina daquele homem. Então, cada homem que precisa existir tem um recurso ideológico para convencer mulheres de que esse homem é importante. As mulheres, elas fazem o controle social das masculinidades hegemônicas, vamos dizer assim, entendeu? Então, porque como a mulher legitima a existência dos homens, a gente tem que querer os homens que o poder quer que a gente queira. Então a gente vai aceitar sempre o que o patriarcado disser que a gente tem que aceitar, a não ser que a gente consiga finalmente traçar desejos próprios nossos, e não o poder que o cara tem, ou a proteção que o cara oferece, ou o dinheiro que você acha, ou a facilidade que você acha que ele está fazendo. Então você nega o que você está vendo para colocar na sua vida, incorporar uma ideia de algo que o homem tinha que representar, mas que se você olhar para sua vida, ele não representa nada, nada, sabe assim? Então, assim, todo modelo de masculinidade hegemônica, para ser legitimada, precisa de uma mulher disposta a sentar naquele peru. Essa é a Maria Farda, ou Maria Batalhão, assim como as mulheres de bandido, ou os troféus, sei lá, dos jogadores de futebol, as ninfetas dos políticos, todas são idealizadas para legitimar as masculinidades dos caras, entendeu? Então, se você vai sair com um desses caras, não é da minha conta, né? Mas como eu respeito muito a sua inteligência, eu espero que você coloque seu preço, que você seja cara,
né? E a Luana gostava de farda porque, além do poder que viu ali com elas, os fardinhas, que ela chama, geralmente pegavam bem, tinham um corpo gostoso, tal, eles performavam a masculinidade viril, hegemônica, tal, e eles eram seguros de si, super seguro. Estar com um homem que tem arma, nossa, uma piscina de bolinhas com algodão doce, muito seguro, um homem armado. Mas vamos lá. Lá pelos anos 2000, Luana tinha, sei lá, 25 anos, tinha acabado de sair de um relacionamento super difícil, ainda estava na fossa, na vibe de só trabalhar, não queria se relacionar com ninguém, ela já trabalhava num negócio de outras pessoas e ela queria se firmar profissionalmente, vencer na carreira. Nesse trabalho, ela tinha que se relacionar com policiais. Mas nós não vamos dar detalhe, porque mexer com polícia, você tá ligado, Marielle. Mas então, ela trabalhava com policiais que tinham algum tipo de situação de vulnerabilidade. E aí, nesse contexto, ela conheceu o Henrique. O Henrique, ele não era um cara bonito, mas ele tinha um borogodó, sabe? Aquilo que o Jair não tinha no episódio que eu contei semana passada. Então, o Henrique, ele era sedutor, educado, ele tinha noção das coisas, ele era inteligente, bem-humorado, ele tinha uma posição de poder. Em outras palavras, ele usava farda e mandava, né? E isso ligava o botãozinho do tesão da Luana. Em função de questões de trabalho, Luana começou a trabalhar mais continuamente lá onde o Henrique trabalhava também. E às vezes ela passava 3 dias de uma semana nesse lugar. Às vezes ela lidava diretamente com ele, às vezes lidava com o subordinado dele, mas no final das contas, eles sempre estavam no rolê juntos, profissionais, assim, sabe? Aí eles começaram a se aproximar, ele ser muito educado, divertido, sedutor. E uma coisa, gente, eu não posso negar, policiais são mesmo muito educados, tá? Nossa senhora, se você é uma mulher branca, então, não, gentleman. Você quase nem consegue acreditar que enquanto ele te acolhe e oferece café, o parceiro dele tá quebrando a costela do seu irmão na viatura, mas assim, coisa que nem dá pra perceber. Mas daí eles começaram a sair, né, Luana, com o Henrique pra sair, pra almoçar com mais pessoas. Depois eles dois, mais tipo mais uma pessoa, e depois só os dois. Um belo dia foram ao shopping, assim, para comprar alguma coisa que eles tinham comentado, uma coisa aleatória, e aí eles acabaram ficando juntos. A Luana já toda apaixonada e rabo quente, essa safada. E é isso, né? Enquanto tá bem, tá tudo bem, né, safada vida louca? O problema de vocês é que vocês fingem de burra pra viver, né? Mas é isso. Luana foi rendendo a relação com um homem armado que é polícia. E aí foi um rolê danado, porque eles trabalhavam juntos, tinha aquela coisa toda de disfarçar o que estava acontecendo. Luana era de fora da corporação, bonita, assim, todo mundo conhecia ela na unidade, né? Então, assim, e essa situação deles meio que rodando a paisana, assim, né? Ninguém podia saber que eles estavam se pegando, porque daria ruim no trabalho para os dois. E aí, quando eles começaram a ficar, tinha aquela adrenalina, tesão. Às vezes eles iam dar ali uma fugida, davam uns beijinhos, uma sarrada, um negócio bem proibidinho, sabe? O que é proibido é mais gostoso, não sei pra quem, odeio. Mas então, e aí eles começaram a se relacionar também fora do trabalho, com alguma frequência. O Henrique não era da cidade da Luana, ele tinha uma família em outra cidade, né? Então o Henrique já tinha sido casado e tinha 2 filhos adolescentes de um primeiro casamento. Depois o Henrique teve um outro relacionamento com uma segunda mulher que também era policial. Então ele tinha também uma filha ali de uns 8, 9 anos, ou seja, ele já tinha 3 filhos. As 2 ex-companheiras, né, dele moravam fora da cidade. Então a Luana ainda não tinha a menor ideia do que seria esse rolê. Henrique era muito agradável. Eles se davam muito bem na cama, com toda aquela adrenalina de trabalho, né, assim, que era muito pesado. Aí tinha aquela energia do tesão proibido, a coisa da ausência dele, né, porque ele morava em outra cidade. Então, às vezes, ele tinha que ficar um tempo fora da cidade de Luana. Às vezes, ele ia para outros lugares, viajando. Então, eles ficavam naquela coisa bem gostosa, sabe, de se ver quando dá. E esse relacionamento, ao todo, durou aí seus 3 anos. Mas a coisa foi ficando séria, né? Ele começou a cobrar da Luana que queria um relacionamento sério. Ele queria que ela assumisse ele publicamente, porque afinal de contas ele gostava dela, né? Ela também gostava dele, mas ela estava preocupada era com o trabalho. Ela queria chegar onde ela queria, mas não quer dizer que ela achava o Henrique descartável, né? E tem uma coisa, ele é concursado, né, gente? Querendo ou não, ele já tem a carreira dele. Ela estava no corre. Então ela não aceitava publicizar porque podia prejudicar ela. Entendeu?
Eu bati palma pra ela pra caralho, muito confiante, muito corajosa, forte. Ela falou nãozão pro príncipe fardado, que queria assumir ela publicamente, entendeu? Maravilhosa. Mas aí passou aquele momento intenso, né, de quando se conheceram lá no trabalho, e aí eles já não trabalhavam mais tanto tempo juntos. Os encontros deles eram mais eventuais, espaçados. E a Luana não tinha dúvida, se era para escolher de trabalho, e ele era trabalho, tá? Cabulosa. Você lembra que ela não estava querendo relacionar com ninguém, que ela tinha estava aí superando um relacionamento, e o Henrique aconteceu? Então, a Mona sabia o que queria, tá? Mas então o relacionamento foi rendendo de quebradinha, né? Mas um foi entrando mais na vida do outro. Ela foi conhecendo a vida dele, ela conhecia os filhos adolescentes dele, tudo indo bem. Em um momento, ele alugou um apartamento. Esse apartamento era super próximo da casa de Luana. Da janela do apartamento onde ele morava, dava para ver a sala do apartamento da Luana. O príncipe fardado mostrando a que veio. Ele alugou o apartamento com vista para o mar? Não, 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 não. Com vista para a sala de Luana, porque assim ele controla ela mais de perto. Quem quer ver mar, se você pode ver a sala da sua... Qual que é o nome que eu posso dar para Luana? Não sei qual é o nome, Luana, porque é um objeto tão assim, objetável, que eu não sei te dar um nome, você não tem nada que justifique um cara achar que ele tem tanto controle sobre você que ele tem direito a te olhar diretamente do apartamento dele. E algumas dirão, que fofo, ele me ama tanto que ele quer me ver o tempo todo. Vou nem render com vocês, vou nem render. Mas aí pensa que esse homem sozinho nessa cidade estava morando super próximo de Luana e querendo algo sério com ela. Olha que vida imbecil que essa menina tá vivendo. Olha isso. A família e os amigos de Luana também achavam ele ótimo, porque ele era muito prestativo, né? Então, Henrique era um partidão, literalmente, uma pessoa madura, já estabelecida economicamente, um pouco mais velha, as pessoas gostavam dele. Não tem por que uma mulher não querer esse homem. Não é como se você pudesse achar que trabalho tem o mesmo peso que família para uma mulher, porque não tem, meu amor. Falar não para um homem que te oferece toda a circunstância estrutural ideal é muito difícil, porque o sonho da mulher tem que ser o casamento, não é a profissão. Então é difícil mesmo romper, falar não, porque é como se tivessem te entregando o plano na sua mão e você tá falando nãozão para esse plano. Eles se vinham quase todos os dias. Eles frequentavam a mesma academia, que era do lado da casa dos dois. Eles tinham conhecimentos profissionais correlatos, eles tinham que ter uma vida fora do vínculo profissional e todo mundo sabia. Mas no trabalho ninguém sabia que eles eram um casal. E isso foi tensionando ainda mais a relação deles, né? Ele foi apertando ela para abrir a relação para todo mundo. Uma apertada que nunca deu em nada. Já dando um spoiler aqui, nunca aconteceu. Luana nunca assumiu esse cara no ambiente profissional ou nas redes sociais, porque Luana é bravíssima. Ela sabia o que ela queria, tá? Se ela não fosse, ela teria se ferrado muito, muito mesmo. Ela tinha comprado um plano de vida que não era o dela. Aí Henrique começou a ficar bravo. Ele começou a sentir que a Luana estava fugindo dele. E de fato, ela estava começando a fugir mesmo, estava até fechando a cortina, né? Ai, então ele começou a cobrar mais. E a Luana repensando se ia querer ficar com ele ou não. E aí a verbalizar isso. E com as cobranças ele começou a ficar o quê? Um cara ciumento. Um lado ciumento, assim, descontrolado, porque, por exemplo, a Luana, que usava decotes e roupas bonitas, sempre teve consciência de que ela era cabulosa e tal, ele começou a dizer que ela não podia usar aquele decote. Ai, 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 Luana, ai, 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 ai. O que a broderagem da corporação vai achar do Henrique? Se a mulher de um polícia não se der o respeito? Ora, Luana, você tá com um homem, um macho, de arma e tudo. Se coloque no seu lugar. Tá achando que vai poder namorar um cara desse aí e andar com qualquer roupa? Hã? Igual a mulher da bandidagem. Quer achar que pode namorar um cara desse aí e na hora que ele for preso, você acha que você vai só abandonar ele? Não vai, não.
As regras da corporação estão postas. Você vai assinar esse contrato? Vai toda. Então, eu desejo que você esteja longe desse lugar, mas se você vai ficar, vai ficando. Ele começa a te regular, né? Começa a regular. Ele começa a regular, por exemplo, se ela ia no salão e ficava meia hora a mais. Ele começou a controlar o horário dela. Ele aparecia nos lugares atrás dela para saber se ela estava realmente lá para dar carona. E sabe como que ele sempre sabe onde você está? Porque ele é polícia. Ele sempre sabe onde você está. Tá? Ele sempre está passando próximo dali onde a Luana tá. Aí ele começou, hoje sabemos, a desenvolver um comportamento completamente abusivo, tóxico, perseguidor. E aí, o que você faz? Chama a polícia? Você tá mesmo disposta a estar na relação com um cara que tem armas e que pode saber de você tudo puxando sua ficha? E que tem vários amigos em vários lugares para manter você sob vigilância? E que fez um treinamento extremamente violento para entrar nessa corporação? Que é uma corporação que matou 150 pessoas em uma chacina? Você quer estar com uma pessoa que faz parte das categorias profissionais de homens mais surtadas que eu conheço? Vai, mas vai sabendo. Tão surtado como eles, só os bandidos. Mas bandido ainda não é categoria profissional, tá? Eles só perdem para os homens do judiciário e do Ministério Público, mas vai lá. Aí, né, a Luanda mandou falar o seguinte, abre aspas, atenção mulheres, homens policiais investigam todo mundo, inclusive você. Então, quando você for se relacionar com um, lembre-se que ele vai saber de tudo da sua vida, quer você autorize ou não. E você é o quê? Adulta, lide com essa informação. Mas aí o rolo de Luana começa a ficar pior, lógico que vai piorar, né, gente? Com a negativa dela, ele começou a desencadear outros comportamentos agressivos e perseguidores. Além das roupas que ele já regulava, ele queria saber com todo mundo que ela estava. Ele ligava para ela e mandava mensagem, tipo, 10 vezes no dia. Ele ficava bravo se ela não respondia na hora. Importante lembrar que eles têm contatos profissionais em comum, né? Então, ela não tinha como não ver e não saber desse homem. E aí, então, ficava sempre aquela tensão de ninguém do trabalho poder saber e o cara perseguindo ela. E ele começou a blefar. Falou assim, eu vou contar, eu vou fazer, eu vou falar para todo mundo, vamos resolver isso de uma vez. O Henrique achava que resolvendo a coisa do trabalho, a Luana ia assumir ele. Já que ela não decide a vida dela do jeito que ele quer, ele decidiria por ela. O que ele quer que ela decida. Pegou a visão do homem viril, forte e corajoso que você queria do seu lado? Pois então, uma das coisas que a Luana me disse que tornaram, assim, difíceis essa ruptura, dos pontos positivos que ele tinha para ela disse que gostava dele porque também se sentia segura com ele. Tá vendo quando eu falo que você se paga de louca para viver? Porque tem umas coisas muito fáceis de perceber e você só ignora. Tá tudo bem ficar com polícia, tá? Tá tudo certo. Ele pode ser gostoso, que resolve um tanto de coisa na sua vida, jóia demais. Agora, segura, você tá forçando a barra. Você tá namorando um policial. Se tem uma coisa que você não está, é segura. Mas o que a Luana associava à segurança? Ele era uma pessoa corresponsável com as coisas de casa. Ele era religioso, é lógico que ele era religioso, O Bob também é religioso. Talvez o evangélico. Ele sabia cuidar da vida adulta, ou seja, o cara era um adulto funcional. Não é gadinho, não. A parte boa do cara era que ele entregava o mínimo. E aí, tem que aturar o lado ruim só para ter a parte boa. Né? Uma parte boa que qualquer mulher está entregando de graça por aí. Mulher é digna de dó. Para você ter o mínimo de um cara, você tem que aceitar a parte péssima desse cara. E aí você não está percebendo que esse cara não é útil para nada. E às vezes ele entra só para atrapalhar, como é o caso do Henrique. Né? Então o adulto funcional era um homem perigoso, assediador, armado, um homem agressor. Ops, dei spoiler, né? Adiantei.
Claro que ele votou no Bolsonaro e vestia a bandeira verde e amarela daquele tipo anti-PT, lógico. Enfim, um homem, né, o quê? Tóxico pra caralho. Talvez pela atividade policial, que ele ficou tóxico, talvez porque ele era doido mesmo. A conclusão que a Luana tem hoje é que ele realmente era doido, sem nenhuma dúvida. Uma pessoa com algum distúrbio mental. E aqui, se as minhas nomenclaturas sobre o tema de saúde mental não estiverem adequadas, por favor, comentem aí comigo. Lembrando que eu adoto a palavra louca para poder definir a mim mesma como uma estratégia política. Tipo, o povo fala que toda mulher que contesta é louca, louca, loucaraça, nesse sentido, tá? Enfim, mas a cada briga que eles tinham, o Henrique comprava uma joia de ouro para ela, uma carta de amor com pedido de desculpas, flores e uma promessa de que ele ia ser menos psicopata. Com o tempo, Luana era a princesa, Inxalá, de tanto ouro, e também castelo também tem calabouço. Gente, até Luana romper foi um baita de um rolê. Nossa Senhora. Vamos dar uma volta aqui na história. Nesse meio do caminho, o Henrique tinha comprado um apartamento. E ele ficava falando que ia ser a casa deles. A Luana ajudou a escolher a casa nova com ele. Entendeu? E aí ele falava assim, nossa, essa casa vai ser a casa da nossa família. E a Luana dizia, não, não é não. Você vai comprar a casa que você vai morar. É mais uma grande conquista sua. Ele dizia que a casa era para a nossa filhinha, que iria nascer com a cor dos olhos que a Luana tinha. Gente, esse homem queria dar o golpe da barriga na Luana. Vocês já viram uma coisa dessa? Esse macho queria dar o golpe da barriga na Luana. E eu não vou continuar essa história agora, eu vou contar o resto dessa história apenas na semana que vem. Entendeu? Só quem vai acessar essa história hoje, se quiser, vai ser quem faz parte da campanha de financiamento coletivo, tá? Então, assim, se você já é assinante do podcast, vai receber esse episódio e é só você me responder lá no WhatsApp que quer ouvir a continuidade e eu mando para você, tá? Combinado? E você que não é assinante, vai esperar a próxima semana. Uhum. Ou melhor ainda, você entra na campanha de financiamento coletivo, você entrando, eu mando para você. Ah, que legal, não é isso? E se você quer a sua história contada por mim aqui no podcast, nosso e-mail é especialistaemhomens@gmail.com e me alimentem de histórias e saiba a brava e gulosa. Agora é simples, sem confusão. Se vem com papo torto, leva um nãozão. Cansei de sim, agora é nãozão. Meu nariz, minha opinião. Eu não autorizo, não aceito não. Vou te abençoar com reflexão. Quer que eu cuide da sua vida? Nãozão. Faz drama se eu saio? Nãozão. Quer controle disfarçado? Nãozão. Aqui quem manda é meu coração. Cansei de sim, agora é nãozão. Nãozão, pro drama clássico. Tô linda, livre, em evolução. Meu som é leve, mas o recado é nãozão. Não enche meu saco, não, machão.